aqui com o professor Manuel Furriela, professor de Relações Internacionais, que nos atende nesta quarta-feira. Como vai, professor Furriela? Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Esse levante da criminalidade é derivado daquele plano que o governo do Equador, que o Noboa quis colocar em prática, é resultado de alguma transformação disso ou tem a ver com as transformações que o Equador tem sofrido ao longo dos últimos anos como uma das principais rotas do narcotráfico na região? Na verdade, está mais relacionado com esse último ponto que você colocou. Então, como o Equador acabou se tornando um grande hub, né, um grande ponto-chave para o tráfico internacional de drogas aqui na América Latina, em relação à exportação, a levar para os grandes mercados, Estados Unidos e Europa. Então, a partir desse momento, ele acabou criando dentro do país uma série de grupos, uma série de gangues que se relacionam não propriamente com as da Colômbia, apesar de haver um relacionamento ali, mas principalmente com um país que tem se destacado, infelizmente, nos últimos anos, no tráfico internacional de drogas, que é o México. Então, o México acabou necessitando de novas rotas internacionais e o Equador acabou se tornando viável nesse sentido. Você tem alguns outros agentes internacionais que agora vão começar a aparecer mais com certeza, que é, por exemplo, um grupo, né, de gangues que existe na Albânia, veja só, dentro da própria Europa, que também lida com essas questões e tem entrado em contato aqui também com outros grupos na América Latina. Né? Então, você tem uma organização de vários países, ou gangues de vários países, grupos de vários países, quadrilhas se relacionando. Mas o Equador, nos últimos anos, então, ele se tornou chave nesse sentido. E depois você teve outros fenômenos, né? Porque a partir do momento que ele se tornou chave, você chegou a ter, num primeiro momento, uma liderança unificada dentro desses grupos de criminosos, dentro do Equador, que por ser uma liderança única, ela não entrava em conflito com outras lideranças. Mas como o governo do Equador começou a combater, né, acertadamente, inclusive, esses grupos, eles se diluíram em cerca de 12, que é a quantidade estimada de gangues ou de grupos principais que dominam isso. Então, você tem um conflito entre as gangues, que acaba também aterrorizando a população, né? A gente tem esse fenômeno aqui também no Rio de Janeiro. Você tem um conflito deles em relação às forças de Estado. O ápice foi o assassinato de um candidato à presidência, como vocês também noticiaram aqui, lá no Equador, porque era um candidato com um discurso forte em relação ao combate a esses narcotraficantes, e agora temos uma crise num governo recém-constituído que tenta se organizar também para combatê-los. Então, esse é o plano geral, né, que nós temos neste momento, este é o cenário que a gente tem agora. Professor, como é que os cartéis mexicanos passaram a fazer uso desse caminho e qual foi o motivo para essa opção por descer a América na direção do Equador? Algum caminho foi fechado? Tem alguma relação com a relação do México com os Estados Unidos e fechamento de portas para que essa liberdade que, teoricamente, os cartéis teriam por outras saídas, tivesse necessariamente que buscar um caminho pela América do Sul? Em que momento que se deu essa aproximação? Boa pergunta. Nos últimos anos, você teve dois fenômenos. Né? O primeiro, que foi a Colômbia começar a se destacar menos no tráfico internacional de drogas. Né? Então, houve um combate muito efetivo feito na Colômbia, com um plano que chamava Plano Colômbia, que era um plano patrocinado pelos Estados Unidos, com recursos muito substanciais, bilhões de dólares alocados, e também o próprio governo da Colômbia, que se organizou bem no processo de pacificação com as Farc. Então, a Colômbia, apesar de ainda ser, né, importante nesse tráfico internacional de drogas, ela começou a se tornar menos relevante, porque se tornou lá começou a se combater mais efetivamente essa questão e uma desmobilização, inclusive, de grupos guerrilheiros, grupos políticos que se retroalimentavam, né, as Farc principalmente. Elas se desvencilharam um pouco desse tipo de relação, né, com traficantes de drogas. Então, você teve essa desmobilização lá. E aí, o tráfico migrou para o México,
que é um país importante. Só que o México, a partir do momento que ele assume propriamente esse cenário, é que entra esse segundo momento. Então, o deslocamento para o México é um dos motivos, porque quando era na Colômbia, saía a partir da Colômbia. Você tinha a utilização do Peru, do Equador, mesmo do Brasil, mas a Colômbia era, né, a principal rota, porque ficava até mais fácil em termos logísticos, pela relação ali mesmo com os cartéis. Mas o México ele tem uma dificuldade, por conta da fronteira com os Estados Unidos, mesmo sendo muito grande, né, então tendo uma proximidade com o mercado americano, é uma fronteira extremamente bem vigiada. Então, os Estados Unidos têm sempre muito alerta com a sua fronteira mexicana, por conta de tráfico de drogas, crimes, mas também por conta de imigração, como a gente sabe bem. Então, ali é mais complexo, é mais difícil uma inserção das drogas por aquele caminho. Então, pela rota equatoriana, você tem um caminho menos vigiado, né? Você tem um caminho menos óbvio, você teve um caminho que se abriu, uma alternativa que se abriu a essa rota internacional. Então, esse deslocamento Colômbia-México, a dificuldade do México em enviar diretamente aos Estados Unidos e ter que utilizar um país terceiro, um Estado terceiro, existem vários, para deixar claro, é que o Equador ultimamente se destacou nesse tipo de papel de hub. Existem outros, o Equador se tornou um dos principais, e aí a gente tem esse cenário por conta dos conflitos entre essas gangues e propriamente o governo tentando enfrentar o problema que se apresenta. Professor, a separação dos líderes dessas facções, das gangues, enfim, que foi uma das ações do governo do Daniel Noboa, provocou, fez parte dessa... porque a ideia de que era para separar, para isolá-los, mas no fim foram sendo criadas ramificações das próprias facções, né? E aí na sequência vem um referendo para que a população diga algo a respeito de uma decisão que é de governo sobre segurança pública. Isso talvez tenha sido um dos estopins para essa situação toda? Com certeza. Essa é uma das decisões que foi estopim, né? Você separar esses grupos, né? Você separar essas lideranças. Mas qualquer movimento, né, que o Estado equatoriano, que o governo equatoriano faça, melhor dizendo, o governo equatoriano faça, que seja desinteressante a esses grupos, vai trazer algum tipo de reação. Então, as lideranças, elas acabaram sendo desramificadas, né, nessa divisão entre os lugares onde elas seriam colocadas. Isso se tornou desinteressante porque dificulta o negócio, né, a realização das atividades relacionadas ao cartel, né, ou aos cartéis. Então, por conta disso, houve essa reação. Então, é uma reação natural, infelizmente, por parte daqueles que vêm se desagradados com atitudes governamentais. De qualquer forma, as instalações carcerárias, quando colocam elementos de alta periculosidade e com muito capital financeiro, que a gente sabe que o narcotráfico ele tem muitos recursos, acaba fazendo com que eles se tornem de tal ponto poderosos que fica difícil para os governos, a gente tem isso aqui também no Brasil, né, em menor grau, obviamente, em lidar com esse tipo de situação, né? Veja só que o próprio governo do Equador não tinha conhecimento de que as principais lideranças que foram soltas, lideranças aí desses grupos criminosos que foram soltas nos últimos dias, estavam na rua. Acreditavam, por conta de registros oficiais não confiáveis, que eles estavam encarcerados. Descobriram, por intermédio de outros tipos de checagem, que eles não estavam lá. Então, veja só o nível de desafio que tem as autoridades em lidar com eles. Professor, o José Macias Vilamar, o Fito, que é um dos representantes das principais facções, ele apontado como principal mandante do assassinato do presidenciável Fernando Villavicencio, fugiu da prisão. A volta do Fito à prisão é uma simbologia de que o governo pode ter tomado as rédeas novamente? Sim, há com certeza um grande empenho do governo, porque é simbólico colocá-lo novamente na cadeia. Não só porque ele é a principal liderança que tem no país atualmente, né, em relação aos narcotraficantes, mas tem um outro fator também, né, é que é uma demonstração de que o governo consegue agir nessas crises,
ao encarcerá-lo novamente. Mas eu não vejo como o governo do Equador possa lidar com essa questão sem se organizar em medidas de médio e de longo prazo. Né? A Colômbia tomou medidas excepcionais por muito tempo, como, por exemplo, uma medida extrema, inclusive que seria ilegal no Brasil, que é de enviar as principais lideranças de narcotraficantes a cumprirem pena nos Estados Unidos. A Colômbia fez isso. Né? Mesmo eles sendo nacionais da Colômbia, enviava eles para lá, porque há uma dificuldade de operacionalização com lideranças tão poderosas encarceradas que elas não venham a corromper o sistema, que elas não venham a ameaçar os agentes públicos. Né? Então, a Colômbia teve essa opção. Eu acho que o Equador vai começar a ter que se organizar de uma outra forma, porque da maneira tradicional está sendo muito desafiador lidar com isso. Então, vão vir, com certeza, medidas adicionais para enfrentar essa situação. Simplesmente colocá-lo novamente encarcerado, caso isso seja viável, o desafio com certeza é grande agora de encontrá-lo, não é uma pessoa tão poderosa, é também do que fazer com essas lideranças a partir do momento que estejam presas num sistema que tem dificuldade em dar conta, né, de mantê-los isolados sem influência na criminalidade. Esse vai ser com certeza uma próxima decisão aí difícil, mas que o governo do Equador vai ter que tomar caso queira efetivamente enfrentar no médio prazo essa situação. Professor Furriela, só para a gente entender, algumas são facções, mas tem uma parte importante de gangues, de grupos menores. Tem muitas dessas gangues que se aproveitaram da situação para provocar o caos e se beneficiar de alguma forma, com assalto a mercados, a furtos de pessoas, de civis nas ruas. Tem muito de gangue que está se aproveitando dessa situação? Tem sim, porque o que aconteceu? Quando você teve, né, uma decisão de levar ao Equador, ou transformar o Equador num hub importante, né, num entreposto importante no tráfico internacional de drogas, né, que foi a primeira decisão que trouxe esses desafios ao governo do Equador, você teve a outra que foi esse desmantelamento. Então, você tem 12 grupos principais já identificados. E você tem outros tantos pequenos grupos. Num cenário onde você tem a polícia com dificuldade de enfrentar uma criminalidade tão bem armada, com tantos recursos financeiros, você tem também os subgrupos que se aproveitam de um cenário onde as autoridades elas ficam com dificuldades de enfrentamento. Né? Então, você tem, sim, um cenário desse. E veja só que é curioso, né? Porque há uns anos atrás, o Equador, em termos de América Latina, infelizmente, lidera índices internacionais de criminalidade, né? Você veja o Brasil, o Brasil é um dos países do mundo onde tem maior número de homicídios, né? Em termos absolutos, é o líder nesse tipo de quesito nada honroso, quase 50 mil pessoas assassinadas por ano, né? Um número de guerra civil. Então, você tem aí países com tantos problemas, o Equador ele se destacava por ser considerado um dos mais seguros. Né? Então, é relativamente também recente um desafio tão grande às autoridades. Então, outros grupos têm sim se aproveitado e praticado outros tipos de crime menores num cenário onde a polícia tem dificuldade no enfrentamento, em dar conta da segurança do país. Professor, já que o senhor citou o Brasil, e para a gente encerrar, como é que o senhor tem acompanhado ou o que é possível fazer pelo governo brasileiro, com o Ministério de Relações Exteriores, já que o Brasil é uma liderança importante aqui na América do Sul, uma referência para os demais, e isso mexe de alguma forma com a segurança de toda a região? O Brasil ele é peça-chave aqui na região, não só porque nós já enfrentamos um cenário bem desafiador, né, que a gente tem grupo crime organizado aqui no Brasil, as autoridades brasileiras têm seus desafios. Óbvio que não é um cenário como desses países. O cenário do Brasil é muito melhor, as autoridades têm muito mais força aqui no nosso país. Né? O Brasil não é um país, um estado produtor de drogas. Né? Nós temos problemas de outro tipo relacionados a esse tipo de crime. Né? Então, nós temos esse cenário. Mas ao Brasil interessa ajudar o Equador por dois motivos. Um, em termos internacionais, o Brasil é uma potência regional, é o país mais poderoso aqui da América do Sul, da América Latina, então nós temos um papel regional nessa crise.
Veja que nós tivemos um papel importante que nós teríamos que atuar em relação ao conflito que poderia haver entre Venezuela e Guiana, que fazia parte da nossa zona de influência. Equador, mesma coisa, né? Então, esse é um papel. Mas o outro, que eu acho que é até mais importante, como o Brasil tem os seus problemas com relação ao crime, né, organizado, à criminalidade, ao Brasil é importante atuar apoiando os outros estados próximos, mesmo o Equador não tendo fronteira com o Brasil, mas há uma proximidade, no combate a esses problemas, porque eles refletem no nosso cenário também. Né? Nós temos um problema aqui regional de vários estados em relação ao tráfico internacional de drogas, então apoiar os estados próximos é uma questão de influência do Brasil como potência, como eu falei, potência regional, mas também em relação a olhar para si próprio, para evitar ou para diminuir as repercussões, o poder que pode ter a criminalidade no nosso país. Manuel Furriela, professor de Relações Internacionais. Professor, muito obrigado mais uma vez por nos atender e elucidar situações que envolvem a política internacional, mais particularmente essa situação tão próxima de nós aqui. Professor, muito obrigado. Até uma próxima. Uma boa semana. Valeu. Agora, 13h34, já voltamos.